Galera, então aqui na tela do meu computador, primeiramente nós vamos criar aqui um novo documento. Então menu Arquivo Novo. Eu vou definir exatamente esse tamanho aqui, ó, 1200 pixels de largura por 1200 pixels de altura. Resolução a gente pode deixar em 72 mesmo, modo de cores também RGB. Só que aí tem um porém. Se você for criar aí o seu logo, se você for fazer para a sua empresa física, por exemplo, você vai querer colocar seu logo aí em panfletos, em cartazes, vai querer colocar em impressos, em gerais. Então é interessante que você já crie em CMYK, que é as cores para impressão, e coloque também uma resolução de 300. Eu estou criando nessas configurações aqui porque não é esse o nosso foco inicial da nossa videoaula, e sim a criação do próprio logo. Mas então fica aí as dicas se você for criar o seu logo para uma empresa física que você vai utilizar aí em impressos esse logotipo. Então você pode dar um OK, OK, beleza, já temos lá o nosso documento. E o primeiro passo a gente vai vir até aqui as ferramentas de forma, e aqui também fica a critério de você escolher a qual que você prefere nesse caso. Eu vou escolher a ferramenta Elipse, a gente vai criar um logo redondo. Utilizando a tecla Shift, primeiramente deixa eu modificar aqui as cores de preenchimento, eu vou deixar um cinza qualquer aqui. E agora utilizando a tecla Shift eu vou criar um círculo perfeito aqui, ó, redondinho. Se você não utilizar a tecla Shift vai ficar aquele oval meio estranho. Vou pegar a ferramenta Mover lá então e vou centralizar aqui no meu documento. Para isso basta pressionar a tecla Ctrl, vir até o plano de fundo, selecionar os dois. Aqui na barra de propriedades a gente centraliza a elipse. Agora o primeiro efeito que a gente vai fazer é deixar um degradê de um cinza médio para um cinza claro nessa elipse. Então clica com o botão direito do mouse, opções de mesclagem sobre a elipse, vem aí em sobreposição de degradê e a gente vai escolher mais ou menos um cinza clarinho, assim, ó, um cinza médio para um cinza clarinho. Então fica aí ó, o código BE, OK, para um cinza mais claro, tipo esse aqui, ó, F9, F6, F6, quase um branco, dá um OK. OK novamente, a gente vai utilizar o estilo linear. E de baixo para cima, então a parte mais escura do cinza vai ficar embaixo e a parte mais clara para cima. Qualquer coisa o ângulo é 90 graus, pode dar um OK. Agora a gente pode dar um Ctrl J e vamos diminuir esse círculo que a gente acabou de duplicar. Então Shift mais Alt e vamos diminuir, que ele diminui proporcionalmente todos os cantos. Quando ficar mais ou menos essa espessura aqui, ou você pode deixar mais fino, mais grosso, depende do seu gosto. Eu vou deixar mais ou menos assim, ó, com essa espessura. Pode dar um OK lá na barra de propriedades. E agora a gente vai clicar novamente no botão direito do mouse, agora em cima da camada duplicada, opções de mesclagem. E aqui a gente vai tirar a sobreposição de degradê e vamos colocar a sobreposição de cor. Aqui você vai escolher a cor primária, a cor principal do seu logo. Vamos ver, nesse caso aqui eu vou escolher quase um vermelho aqui, ó. Isso que eu vou trazer mais para cima. Aí ficou show de bola. O código da cor que eu escolhi é E6324B. OK, OK novamente. E agora a gente vai duplicar novamente esse círculo, Ctrl J. Novamente Shift mais Alt e diminuir o círculo. Que fique mais ou menos a mesma espessura que a gente deixou o primeiro ali. E pode confirmar na barra de propriedades. Novamente com o botão direito do mouse a gente clica sobre a camada duplicada, opções de mesclagem. E aqui na sobreposição de cor, a gente vai colocar uma cor mais escura, um tom mais escuro dessa mesma cor primária que a gente escolheu. No caso, eu vou escolher aqui meio que um bordô. Nesse caso ficou bacana, ó, o 651C26. OK, OK novamente. Então essa é a base principal do logotipo. Você fazendo isso, você já tem a base principal. Você pode fazer com uma elipse, com um quadrado, com um retângulo, com uma outra forma especial, enfim. E agora a gente vai aplicar os opcionais aí. Então eu vou selecionar o segundo círculo, que é esse da cor primária, e vou criar uma nova camada em cima dele. Esse segundo círculo aqui, ó, da cor primária, eu vou converter ele em objeto inteligente. Então clico com o botão direito do mouse, venho até a opção converter em objeto inteligente.
Ele vai mesclar todas as opções de cor, enfim, que a gente acabou modificando e vai se tornar uma camada única aqui. E aqui logo acima que a gente fez uma nova camada, você seleciona lá, vem até a opção pincel. E aqui a gente vai escolher uma cor que seja próxima aqui desse vermelho que a gente criou. No caso, vou selecionar tipo um magenta. Para a gente dar um tom, é como se fosse um efeito de brilho extra aí no seu logo. Fica bacana, você vai ver. Tipo um tom de magenta, assim ó, F33775. Eu vou dar um OK. Eu vou aumentar bastante aqui o tamanho do meu pincel. Você pode aumentar através da barra de propriedades ou utilizando chaves e colchetes no seu teclado. Mais ou menos nesse sentido aqui vai ficar bacana. E vou dar apenas um clique. Agora eu vou vir sobre a camada que a gente acabou de fazer esse clique com a ferramenta pincel. Clique no botão direito do mouse e criar máscara de corte. Para ele entrar esse efeito apenas aqui ó, na camadinha da cor primária. E agora você volta na última elipse que a gente criou e vamos criar uma nova camada em cima de todas também. E agora que a gente vai colocar, por exemplo, você pode colocar seu texto, as iniciais aí que você quer no seu logo, um ícone que represente o seu logo. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para você ver qual fica melhor e qual você vai querer realizar no seu logo. Por exemplo, começando aqui, vou colocar iniciais, textos. Você pode selecionar então a ferramenta texto. Lá em cima na barra de propriedades você pode selecionar a fonte que você vai querer aplicar. Deixa eu ver aqui uma. Eu vou usar essa daqui mesmo, a Post-Paint Inline. Vou utilizar essa fonte aqui. Clico sobre a minha imagem e digito aí as minhas letras iniciais, textos, enfim. Digitar coisa pequena, eu só não recomendo se digitar coisa muito gigante que vai ficar estranho. Bom, então após a cachorrada dar uma folga, né? Muito obrigado aí, cachorrada. Beleza, já fizeram tua festa, já apareceram no vídeo. Vamos continuar aqui. Então eu digitei aqui o meu texto, as minhas iniciais. Confirmo na barra de propriedades. Vou aumentar o tamanho desse texto, né? Ah, eu também não quero tão junto ele. Então vou abrir a janelinha aqui, ó. Janela, caractere. Vai abrir as minhas opções extras de caractere. Eu vou tirar o espaçamento entre linhas que está muito junto. Vou deixar em 0 mesmo. Ok, aí ficou legal. Selecionar a ferramenta mover. Vou aumentar aqui segurando o shift. Opa, pera aí. Aí, agora sim. Aí, basicamente, então eu queria aqui, ó, o meu texto, as minhas iniciais. Que eu coloquei ali PS de Photoshop e o ID iniciantes, né, aqui do nosso canal. E aqui você pode ver que ele está com uma cor, né, o nosso texto. Só que a gente não vai utilizar esse texto. Você pode utilizar qualquer cor aí que não vai ter problema algum. Não vai influenciar em nada. Porque agora o nosso próximo passo, você vai clicar, pressionando a tecla Ctrl, você vai clicar sobre esse iconezinho do texto aqui. Ele vai fazer uma seleção em todo o texto. Só que a gente quer o inverso. Então a gente quer dar um Ctrl Shift I para ele selecionar todo o resto e deixar apenas o texto sem fazer a seleção. Porque agora a gente vai clicar na última elipse e vai criar uma máscara de camada apenas com o texto que a gente não selecionou. Ou seja, ó, se você tirar o texto agora, você pode até clicar sobre o texto e levar lá na latinha de lixo. Porque a gente criou uma máscara aqui nessa forma e vai ficar dessa maneira aqui. Se você fizer com o texto, com o ícone, enfim, com qualquer coisa. E para finalizar ainda mais, deixar algum efeito mais legal ainda no seu logo, você pode utilizar também os estilos de camada em algumas das suas formas, elipses aqui. Nesse caso eu vou utilizar nessa última, vou colocar uma sombra interna que fica bacana. Então clicar com o botão direito do mouse, opções de mesclagem, sombra interna. Aqui fica legal, só deixa eu mudar aqui um pouquinho as configurações. Eu vou diminuir o desfoque. O tamanho também. Aumentar um pouco a distância. E eu vou deixar aqui o ângulo 50 graus. E aí sim eu posso dar um OK. E aí você pode, ficar a seu gosto também, aplicar o estilo de camada que você quiser nas formas que você quiser.
Eu não recomendo você colocar muita coisa, porque senão acaba enfeiando o logo. Deixe quanto mais simples possível, fica mais legal. Você pode dar um ok. E basicamente dessa forma a gente já tem criado o nosso logo no Photoshop. É muito simples, gente. Veja como que fica bacana também. Você pode estar utilizando aí para fazer a identificação da sua marca, seja aí na internet, num canal, numa loja, enfim. E como eu falei que eu ia dar um outro exemplo também, não só com texto, e também com ícones, então eu vou remover essa máscara de camada que a gente fez a letra aqui do PSI, tirar aqui, clicando com o botão direito do mouse sobre a miniatura de máscara, não sobre a miniatura da camada, sobre a miniatura da máscara, e vem excluir máscara de camada. Criar novamente lá uma nova camada, e a gente vai vir aqui ó, nas ferramentas de forma personalizada, e aqui a gente vai selecionar um ícone que represente alguma coisa, que eu vou selecionar, fazer como se fosse uma papelaria, né? Como eu já fiz no exemplo. Então vou selecionar aqui ó, uma tesoura, e vou criar essa tesoura nessa nova camada que a gente acabou de criar. Posso deixar aqui uma cor de preenchimento qualquer, enfim, não vai influenciar. Segurando o Shift, criar aqui, manter as proporções. Só não vou querer com esse ângulo aqui, então seleciono a ferramenta mover e vou rotacionar ela aqui. Aqui fica legal. Posso confirmar na barra de propriedades. E agora eu vou selecionar novamente a ferramenta de forma personalizada e vou achar aqui a forma de uma caneta. Criar uma nova camada, segurando o Shift para manter as proporções, crio a caneta. Rotacionar ela um pouquinho também, aumentar aqui, confirmar na barra de propriedades. Ok, e agora eu vou mesclar essas duas. Segurando o Shift, eu vou clicar sobre a camada da caneta e da tesoura e Ctrl E para mesclar as duas. Agora segurando o Ctrl, a gente vai clicar sobre a miniatura da camada das duas, vai fazer a seleção, Ctrl Shift I para selecionar tudo, menos elas duas. A gente vem até a última camada da elipse e cria uma máscara de camada. Agora a gente já pode remover a camada da caneta e da tesoura que a gente acabou de criar. E você já vê que já está, inclusive, com o efeito da sombra interna que a gente aplicou aqui na última elipse. Show de bola, né? E por último, você pode estar acrescentando aí o texto também, né? Obviamente, no seu logo aqui, escrevendo papelaria tal, o nome da papelaria, ou qualquer outro que seja o nome da sua empresa. Você pode...